A ideia de falar de arquitetura cliente-servidor sempre nos dá a impressão de que a gente está falando de duas camadas, né? A camada cliente e a camada servidor. Mas não necessariamente é isso, tá? Então é bom a gente ir desvencilhando desses conceitos, né? Desses preconceitos. Quando a gente fala de servidor, a gente pode falar de duas camadas de servidor mais uma camada de cliente, ou seja, a gente fala de arquitetura cliente-servidor em três camadas. Como que seriam essas camadas? Um servidor de dados, um servidor de aplicação. Então, o servidor de dados tem unicamente a responsabilidade de fazer o armazenamento dos dados em bancos de dados relacionais, por exemplo. O servidor de aplicação, que tem a responsabilidade da realização de todas as regras de negócio. E o cliente, que tem a responsabilidade da interface com esse servidor. Lembrando que a gente está falando de uma separação lógica que não significa necessariamente uma separação física. Eu posso ter o servidor de dados, o servidor de aplicação, por exemplo, num único computador, numa única estrutura física. Eu posso, inclusive, ter as três camadas numa única estrutura física. Mas, logicamente, eles estão bem definidos e bem separados. Bom, como que deu essa evolução, né? Como que surgiu? Então, resumindo, a primeira geração, duas camadas, o cliente era pesado e a lógica de negócio era toda no computador cliente, toda era amarrada essa camada de apresentação. Então, o cliente tinha a responsabilidade da apresentação, mais as regras de negócio. Na segunda geração, a gente já muda um pouco isso, continua em duas camadas, mas a gente passa a ter um servidor pesado. Então, o cliente tem apenas a interface, torna o cliente mais leve. Entretanto, esse cliente, essas regras de negócio, elas eram todas levadas para o servidor, para o banco de dados. Então, eu tenho ali um banco de dados que faz a vez de um processamento também de regras de negócio, né, que também não é interessante. Atualmente, então, como que a gente separa isso? A gente tem uma separação da camada lógica de negócio das demais camadas. Então, eu tenho uma camada de interface, uma camada de lógica de negócio e a camada de armazenamento de dados, de dados, né? Bom, qual é a vantagem da gente fazer essa separação? Lembrando que é muito mais cômodo para a gente, na hora de implementar um sistema, da gente pegar e processar estruturado do começo ao fim, tudo ligado, interface com lógica de negócio, com armazenamento em banco de dados, mas isso é uma alegria que dura pouco, né? O que a gente tem que pensar é que o nosso sistema é algo que tem que dar, além de uma performance boa, né? Além de fazer aquilo que ele se propõe a fazer, é algo que tem que ser, que vai ser usado pelo nosso cliente por muitos anos, né? E esse sistema, ele necessariamente vai passar por evoluções, por manutenções. Essas manutenções, elas podem ser manutenções que são corretivas, elas podem ser manutenções evolutivas. Então, a empresa cresce, o sistema precisa crescer também. E ela pode ser adaptativa. Houve uma mudança numa lei, né, numa legislação, e meu sistema precisa ser adaptado, ser ajustado a essa mudança. Então, manutenção e sistema é algo que é comum, é algo que sempre acontece, né? Todo sistema que entra em uso, ele vai sofrer manutenção, ele vai receber manutenção. Então, é importante a gente pensar num sistema, sempre que a gente está desenvolvendo um sistema, pensar nesse sistema a longo prazo. A gente não pode ser imediatista em relação a ele. Bom, então, qual é a vantagem de eu separar o sistema, a lógica de negócio da camada de apresentação e do armazenamento dos dados? Primeiro ponto, reusabilidade. As classes de negócio que garantem as regras de negócio para uma classe particular vai poder ser reutilizada em todos os contextos que lidem com ela. Então, eu posso ter as mesmas regras de negócio
sendo usadas para interfaces diferentes, para ambientes diferentes. Outra vantagem, portabilidade. Permite-se tirar proveito de diferentes plataformas de hardware e software. Então, o mesmo software que eu tenho, eu posso usar para um dispositivo, um smartphone, eu posso usar para uma interface web, porque as regras de negócio são uma só. O que está mudando ali, então, são somente as interfaces. E a manutenibilidade, essa, como eu falei no início, né, é uma necessidade muito grande que nós, desenvolvedores, temos. Então, toda a lógica de negócio, a interface e a gerência de dados são concentradas em camadas específicas. Isso, naturalmente, vai facilitar a localização das alterações que eu preciso fazer. Então, se eu sei exatamente onde que está o elemento que eu quero, eu vou mexer apenas naquele elemento e não em um efeito cascata aí de manutenção, de alteração e de reflexo da alteração que eu fiz. Bom, cabe a nós, então, desenvolvedores, nós que estamos projetando o sistema, a gente definir onde que cada uma das camadas lógicas do nosso sistema vai ficar fisicamente, vai ser armazenada fisicamente. Então, o primeiro passo é a gente fazer o projeto lógico do sistema, definir que o nosso sistema é um sistema que é dividido em camadas, logicamente. Então, eu tenho uma camada de interface bem separada da camada de regras de negócio e bem separada da camada de armazenamento no banco de dados, né? Armazenamento desses dados. Bom, feita essa separação lógica, agora o próximo passo é identificar como é que vai ser a separação física, onde que cada camada dos meus dados ou do meu sistema vão ser armazenadas. Naturalmente, quando a gente fala de gerência de dados, ela vai ficar no servidor de dados. Lembrando que quando a gente fala de um servidor de dados, a gente pode estar pensando ainda que esse sistema vai ser distribuído e também pode haver a necessidade de duplicar dados para permitir que essas operações sejam desconectadas. Então, é o que a gente chama de trabalhar offline, né? Então, imagina você tem um sistema de vendas, os seus vendedores saem pelas cidades aí vendendo, né? Às vezes vai para local que não tem internet com qualidade. Então, ele deve ter uma estrutura de dados armazenado no seu dispositivo que permita que ele, por exemplo, processe uma venda offline e depois ele descarregue essa venda lá no servidor quando ele tiver em algum ambiente que tem internet, né? Então, esse é um exemplo. Então, a gente fala de armazenamento de dados no banco de dados, lá no servidor de dados, mas lembrando que eu posso, por uma questão de performance ou de um desempenho melhor, né, do sistema, para garantir a operabilidade, que parte dos dados fiquem também naquele cliente para que ele possa processar, fazer uma consulta, armazenar um determinado dado e depois descarregar no servidor. Falamos então da camada de gerência de dados, que vai ficar nesse servidor de banco de dados, guardando aí alguma particularidade, né, de duplicidade para trabalhar offline. A camada de apresentação. Onde que essa camada de apresentação deve ficar? Bom, depende do tipo de interface que você quer, depende daquilo que você pretende fazer. O que é o mais simples? É eu colocar tudo, toda a parte de processamento ficar num servidor. E a minha camada de apresentação, então, ela ser o mais fino, o mais leve possível, apenas com HTML e um CSS, né, naturalmente. Então, eu tenho um front-end apenas com HTML que apenas recebe informações nos formulários e manda isso para um servidor. Bom, qual é a vantagem que a gente tem disso? É muito mais fácil da manutenção, porque toda a regra de negócio está numa camada mais interna,
né? E toda a camada mais externa tem unicamente a função de formulários, apresentar informação e receber solicitações. Mas qual é a desvantagem disso? Isso não vai permitir que eu tenha operações desconectadas. Isso vai necessariamente depender que eu esteja sempre usando uma conexão com um banco de dados, com uma conexão remota, né, de servidor ou uma rede local. E compromete a rapidez com que o sistema reconhece uma solicitação do usuário. Então, uma mensagem de erro que ele tem que passar, ele tem que mandar uma informação para o servidor para receber a resposta do servidor para identificar, por exemplo, que um campo obrigatório está em branco e devolver essa resposta. Tá? Então, isso nem sempre é interessante, né? A gente quer um pouco mais de agilidade nesse processamento, nessa identificação. E algumas informações também que podem já estar naquele cliente, naquela interface, para facilitar aí essa operação. Bom, e a camada de domínio, então? Onde que eu vou armazenar as regras de negócio? Primeiro ponto, armazenar tudo no cliente, que a gente chama de cliente gordo, cliente pesado. Outra opção, colocar tudo no servidor. Aí eu tenho um servidor pesado. Ou eu vou dividir isso, parte no cliente, parte no servidor. Bom, se eu rodar tudo no servidor, é muito mais fácil. Por quê? Porque eu sei, é muito mais fácil de eu dar manutenção nesse sistema. Eu sei onde que os elementos estão, eu tenho condições de desenvolver um sistema todo orientado a objetos, então eu tenho condições de ter uma identificação melhor dos componentes do meu sistema. Se eu vou dividir a lógica de negócio entre cliente e servidor, eu vou ter uma dificuldade a mais nessa manutenção, porque eu tenho que saber, primeiro ponto, onde que está aquela determinada funcionalidade. Está lá no cliente ou está no servidor? Então, isso tem que ser feito de forma muito bem estruturada, bem organizada. E, por fim, eu devo isolar as porções que vão rodar no cliente em módulos autocontidos que sejam independentes. Ou seja, se eu vou usar um JavaScript, por exemplo, isso deve estar sempre bem separado daquele HTML para não ter tudo embolado num único arquivo, num único componente do meu sistema. Então, a organização, né, a gente já falou sobre qualidade de sistema, a organização é muito importante para a gente ter um sistema de qualidade.